todos. Eu agradeço muito as palavras da Vera, sempre carinhosa, né? Sempre gentil, sempre generosa, acolhendo todos nós com essa bondade, com essa alegria. Agradeço também os amigos, sempre nos incentivando para continuar nesse pequenino trabalho, sempre palavras de estímulo, muito bom para a gente. E eu quero aproveitar também para dar aqui meus parabéns à Fernanda e a toda essa equipe da casa, que tem feito esse trabalho bonito de gravar as palestras e colocar no canal do YouTube. E a gente tem conversado bastante e ver quantas pessoas estão se beneficiando com isso, porque por um motivo ou por outro, às vezes não consegue vir de tal dia a palestra e tem a possibilidade de ver depois. Pessoas que às vezes têm familiares em outras cidades e compartilham, divulgam, né? Pessoas mesmo que vieram aqui, de repente quer repassar a palestra, rever alguma coisa que achou interessante, tirar alguma dúvida. E eu digo até o meu próprio exemplo. Na quinta-feira eu tenho um compromisso em outra casa, né? Eu coordeno um curso no Rafael Latorre, e desde que a Fernanda começou a fazer as gravações, eu vejo todas as palestras. Então eu acho assim, é um trabalho bonito de dedicação que está beneficiando muita gente. Então, obrigado, Fernanda, a todos vocês, parabéns. Então já fala lá como que faz para assistir. Como que faz para assistir? Ir para lá para ver as palestras? Então, eu acho que isso aí até devia ter fazer um grupo aí, divulgar, mandar o link, né? É só a gente entrar lá no YouTube. Se você não tiver o link, né, você põe naquele botãozinho no ícone de pesquisa. Se você escrever lá Casa Assistencial Espírita Allan Kardec, aí já vem todos os vídeos que tem. Se não me engano, são 12 ou 13 vídeos já, né? Pode se inscrever também, isso, que aí quando aí aparecem as notificações. Isso, então. A hora que a gente... Isso mesmo. Eu já me inscrevi lá, nós temos lá 91 inscritos, se não me engano, né? Eu sou assíduo frequentador do canal. Vi a palestra da Alzira hoje, acho que foi divulgada hoje, ainda, se não me engano, né? Tem mais de 1000 acessos. Eu vi lá, tem mais de 1.700 acessos. Então, assim, tá excelente, tá um trabalho bonito, né? Para uma casa pequena, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho assim, muito bonito mesmo. Bom, nosso comentário de hoje sobre algumas curas que Jesus realizou. Quando a gente pensa nesse assunto das curas, eu creio que uma pergunta vem à nossa mente: por que Jesus não curou todas as pessoas? Nos evangelhos constam que ele realizou em torno de 30 curas. E eu fico a pensar, Jesus, o que ele queria nos ensinar com essas curas? Será que Jesus estava mais preocupado com a cura do corpo? Ou era algo mais? A gente observa os dias de hoje, vê quantas doenças que nós estamos sujeitos, né? Umas pessoas sofrendo mais que outras, mas em geral todos nós adoecemos. Então por que nós adoecemos? Será que é um castigo? Será que a doença vem de forma aleatória? Pode chegar para mim ou para você? Por quê? Então a gente vai refletir um pouco sobre essa questão de saúde e doença, as curas de Jesus, os ensinos que ele trouxe. Para isso, eu primeiro vou buscar no livro dos Espíritos, na terceira parte, que é intitulada As Leis Morais, tem a questão 614. Allan Kardec pergunta então: o que se deve entender por lei natural? E a resposta dos Espíritos superiores é que a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, olha que interessante. A lei de Deus é a lei natural, da natureza. Nós podemos entender a lei de Deus sobre dois grandes aspectos: as leis físicas e as leis morais. Leis físicas, basta a gente imaginar o universo. Quantos bilhões
milhões de astros, né, no espaço, planetas, estrelas, galáxias, todos esses astros viajando no espaço, mantendo uma perfeita distância entre si, uma regularidade milimétrica. Então, será que isso tudo é acaso? É lógico que não, mas sabemos, são leis que Deus criou, e leis imutáveis. Porque as leis humanas, por exemplo, com o passar do tempo, elas vão se aperfeiçoando. Mas as leis de Deus são sempre as mesmas. Desde o início, sempre a mesma. Porque ela é perfeita, ela não tem que melhorar. Então, além das leis físicas, temos também as leis morais, que são as leis que regem a nossa conduta, os nossos relacionamentos, a nossa vida. Imaginem vocês se não existissem leis morais. Se nós fizéssemos tudo o que bem entendêssemos, sem sofrer consequência dos nossos atos, seria o caos para o espírito. Porque a lei de Deus, Deus fez de uma forma que todas as nossas condutas, se são ruins, nós sofremos a consequência dessa conduta. E essa consequência vem para nos alertar, para dizer, olha, você está agindo mal. São alertas que vêm para a gente retomar o melhor caminho. Então, se não tivessem leis, a gente cairia no descontrole total, no desequilíbrio total do espírito. Então, aqui diz que a lei de Deus, ela é feita para a nossa felicidade. Deus não criou essas leis para nos castigar, nem para tolher o nosso livre-arbítrio, mas para a nossa felicidade. Porque diz aqui que essa lei indica o que nós devemos ou não fazer. Porque nós temos escolhas. Todo instante nós estamos escolhendo na nossa vida. Como nós não somos seres perfeitos ainda, né? A gente faz escolhas equivocadas, escolhas infelizes. Então, nós, às vezes, quando erramos, nos afastamos da lei de Deus e sofremos a consequência, nos tornamos infelizes temporariamente. Então, se a gente conseguisse sempre seguir de acordo com a lei divina de Deus, que é para o nosso bem, não seríamos infelizes. Mas aí é que está o grau da dificuldade, né? Então poderíamos pensar, mas tá bom, então eu quero seguir de acordo com a lei de Deus. Onde está essa lei? Qual o livro que eu devo consultar para entender o que Deus espera de mim? Será que está na Bíblia? Na Torá? No Alcorão? Onde está? Allan Kardec também pensou nisso. E ele pergunta então, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E a resposta que todos sabemos, na consciência. Olha que resposta que revoluciona realmente. Porque cada um de nós carregamos a lei de Deus em nós. Nós sabemos o que está certo ou errado. Nós temos em nós o próprio juiz das nossas ações. E é lógico que se ela está na consciência, e se existem pessoas, cada uma num nível evolutivo de acordo com o tempo da sua criação, porque Deus cria incessantemente. Então é lógico que esse entendimento é proporcional ao nível evolutivo de cada um. Por isso Jesus diz, muito será cobrado a quem muito recebeu. Então é proporcional. Para uns tem uma gravidade maior do que para outros, depende do nível do entendimento. Na questão 95 do livro O Consolador, eles fazem essa pergunta para Emmanuel, que é ele quem responde. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Olha que questão interessante. E Emmanuel responde então, para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia,
A saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Essa resposta é para a gente meditar bastante. Porque Emmanuel está nos alertando que saúde verdadeira é a perfeita harmonia da alma. Então, quando a gente fala em doença, nós não podemos pensar somente no nosso corpo. Porque o corpo reflete o estado do espírito. Então, quem adoece primeiro é o espírito. O corpo é o reflexo, ele reflete o que está no espírito. Então, aqui diz que teremos saúde se estivermos, então, com a harmonia da alma. E como que nós perdemos a harmonia da alma? Quando nós nos afastamos da lei de Deus, que é para a nossa felicidade. Quando nós nos afastamos da lei de amor. Quando nós fazemos ou mantemos sentimentos que nos prejudicam ou que prejudicam o semelhante. Estamos buscando desarmonia da alma. Podemos citar inúmeros fatores que levam à desarmonia. Vamos pensar alguns. Situações que nós todos em geral temos para corrigir, para trabalhar. Egoísmo, orgulho, crueldade, né? Desejo de vingança, todas essas mazelas que a gente carrega ainda, são situações que fazem a gente entrar em desarmonia. O ódio, a mágoa. Então imagine um sentimento ruim desse sendo mantido por longo tempo. Conforme passa o tempo, então nós estamos enfermos espiritualmente. O espírito não está saudável, porque ele está mantendo algo que está o afastando da lei divina. Quando por muito tempo a gente carrega isso, essa situação vai converter-se em doença para o corpo. Por quê? Olha o que ele diz aqui. Muitas vezes há necessidade da contribuição das moléstias. Quer dizer, a doença vem ajudar a restaurar o equilíbrio da alma. Olha que colocação interessante. A doença que a gente tanto reclama de ter, mas no fundo ela tem um papel, uma função de restaurar o equilíbrio da alma. E o que é mais importante, o corpo ou a alma? Então, por isso que a gente vai entendendo que, no estágio evolutivo que estamos, a doença ainda faz parte, ela é necessária para nos alertar, para corrigir rumos, para modificar atitudes. Então, quando a gente vai ao médico e a gente espera que o médico resolva o nosso problema, nós estamos querendo o caminho mais fácil. Nós estamos querendo combater o efeito e não a causa. Porque a causa é mudar atitudes, mudar comportamentos, para que a gente não adoeça mais. Então vamos ver agora algumas curas. Eu selecionei aqui 3 curas, até pelo tempo, não é cidade. 3 curas que Jesus realizou, que a gente vê algumas lições nessas curas aí. Primeiro, a cura do paralítico de Cafarnaum. Creio que vocês todos conhecem essas 3 curas, né? Mas só para a gente meditar um pouquinho. Então diz o evangelista que havia um homem paralítico que ele queria muito ser curado por Jesus. E ele tinha fé que ele ia ser curado. Então o que ele faz? Ele pede ajuda para 4 amigos para que o conduzissem até onde Jesus estava. Encontrou 4 bons amigos, que é importante. Esses amigos então pegam esse homem, colocam no leito e levam esse homem no leito até Jesus. Vamos imaginar que um leito leve, né? Não era uma cama pesada, mas vamos imaginar uma maca, por exemplo, né? Mas não deixava de ser o leito, certo? Então esses homens, carregando esse paralítico, vão até onde Jesus estava. E Jesus estava numa casa, conversando, ensinando, e onde Jesus se encontrava, era natural que uma multidão se aglomerava em torno dele. Então, na hora que eles chegam na casa, percebe que a casa estava lotada de pessoas no seu interior. E fora da casa, todo o entorno da casa lotado.
E chegam aqueles homens, não conseguem passagem, não conseguem entrar na casa. E era até compreensível, porque afinal de contas todos queriam estar próximos de Jesus. Mas esses homens não desistem. Eles não voltam com o paralítico para casa. Eles começam a pensar o que eles poderiam fazer naquela situação. Eles têm uma ideia arrojada. Eles sobem ao telhado da casa. Sobem ao telhado, levam o paralítico lá para cima com o leito, amarram o paralítico no leito, as cordas amarradas, abrem, fazem uma abertura no telhado e descem o paralítico. Você imagina que, eu até trouxe uma imagem aqui mais ou menos, a imagem ali parece que está até bonitinho, parece que não está nem muito difícil, né? Mas, gente, imagina a cena real. Esses homens descendo o paralítico lá do telhado para colocar de frente com Jesus. Foi uma cena assim, né, que ninguém poderia pensar nisso. Jesus, a hora que ele vê essa cena, ele percebe a fé daqueles homens, não só do paralítico, como dos amigos também. Então Jesus fica admirado, e ele olha para o paralítico e diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas acontece que ali junto, naquela multidão que estava ouvindo Jesus, tinham também os escribas. Quem eram os escribas? Eram aqueles doutores da lei, seguidores rigorosos da lei de Moisés, e eles ficam incomodados com essa fala de Jesus. Eles falavam entre si: quem é esse homem para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Ele está blasfemando. Jesus percebe o estado de alma deles e pergunta a eles: por que vocês estão assim tão incomodados com o que eu disse? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E continua Jesus: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poderes para perdoar pecados na terra, ele olha para o paralítico e diz: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. E naquele mesmo momento aquele homem levantou-se e saiu caminhando em meio àquela multidão carregando o seu leito. Todos ficaram admirados, louvavam a Deus e diziam que nunca viram algo semelhante. Então essa cura, vamos pensar algumas lições que a gente pode tirar. Primeiro, aquele homem estava enfrentando uma expiação de vidas passadas. Ele trazia essa expiação da paralisia. Estava redimindo erros do passado. Mas ele era alguém que não estava inconformado, rebelde, revoltado. Ele estava querendo se melhorar. Ele estava resignado com a sua situação. E ele foi em busca da cura. Então, uma primeira lição: depende como que a gente enfrenta a situação dolorosa que nós trazemos na vida. Segunda coisa, o apoio dos amigos. Como foi decisivo o apoio desses amigos? Se não fossem eles, esse homem não seria curado. Porque como ele chegaria até Jesus? Então, outra lição que a gente tem na vida, todos nós dependemos uns dos outros. Às vezes o nosso orgulho pode falar mais alto e a gente pensar que somos autossuficientes. Mas todos precisamos uns dos outros. Então, ora a gente precisa da ajuda, outra hora a gente ajuda por nossa vez. Que a gente esteja também à disposição para ajudar no momento que outro precisa. Que a gente se lembre dessa lição decisiva desses amigos. A multidão, aquelas pessoas que estavam em torno da casa e dentro dela, a hora que eles chegam, o que representa essa multidão na nossa vida? Pensam bem. Representam os obstáculos. Pensa, quando a gente quer fazer algo de bom, surgem obstáculos, surgem problemas. Se a gente desanimar com o primeiro problema que aparecer, nós estamos fracassando seriamente. Porque esses homens, na hora que chegaram naquela casa e viram a dificuldade para entrar, creio que a maioria voltaria.
Quem que ia pensar em subir ao telhado? E foi decisivo isso. Então, é uma lição para a gente trazer que vão surgir obstáculos. Nós vamos ter problemas. Mas a gente precisa ter sabedoria de contornar esses obstáculos e força e vontade para não desanimar. Quando Jesus diz para ele, perdoados estão os teus pecados, Jesus não estava isentando esse homem da reparação necessária. Jesus não estava privilegiando Jesus na sua grandeza de alma. Ele conseguiu ver que aquele homem estava já quitando a sua dívida. Ele já tinha se liberado daquela situação do passado. Já era o fim da sua expiação. Só restava a paralisia. Então aquele homem estava num ponto em que ele já estava, nessas palavras, quitando a sua dívida. Jesus não favoreceu nesse sentido. Mas Jesus aqui mostra que existe uma ligação entre o erro, entre o chamado pecado e a doença. Porque fica claro que quando nós erramos, vem uma consequência. E aquele homem estava então se liberando, ele já tinha quitado, ele já tinha reparado o seu erro. Por isso Jesus dizia, sempre quando ele curava, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E quando ele diz, toma o teu leito e vai para a tua casa, simbolicamente ele está dizendo, aproveita a lição que você tirou com essa expiação. Aproveita o aprendizado e agora retoma o caminho do teu aprendizado espiritual, da sua evolução espiritual. Então, tipo assim, tira a lição, entenda que você reparou um erro, agora retoma o crescimento. E não fique estacionado. Uma outra cura... Só um minutinho. A outra cura que a gente vai ver é... Bom, antes disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem essa frase de Allan Kardec. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Essa colocação de Allan Kardec, ele está se referindo sobre as causas atuais das aflições. E nesse capítulo ele fala causas atuais e causas anteriores. Então aqui ele está falando de uma forma que é muito para a gente pensar realmente. Porque ele diz que nós muitas vezes sofremos, se a gente voltar no nosso passado, nós vamos ver que muitas das doenças, muitos dos problemas que nós carregamos hoje, têm sua causa lá atrás. Não é em vidas passadas, é nessa. Porque a gente pensa, a gente tem uma tendência a achar que a maioria dos problemas são do passado, de vidas passadas. E não é. Allan Kardec fala que a maioria da vida atual. Tem também do passado, mas a maioria é dessa. Porque nós fazemos escolhas infelizes. Então aqui ele diz, intemperança e excesso. Nós reconhecemos que nós excedemos em várias coisas. Excessos alimentares, de bebidas, de cigarro, de vícios, de atitudes, de comportamento, de sentimentos que a gente mantém. Então todas essas atitudes nossas, se for prolongadamente elas forem se repetindo, vai chegar uma hora que a doença aparece. Então, na hora que a doença surge, não adianta a gente ficar revoltado, reclamando com Deus, porque fomos nós os responsáveis. Nossas atitudes geraram situações de desconforto depois. Então, é isso que Kardec alerta, porque a gente faça um exame de consciência. E tem muitas coisas que a gente pode rever, há tempo ainda de modificar. Se nós temos um hábito ruim, modifiquemos esse hábito que a situação melhora. Então, muitas das coisas estão aí ainda, às vezes, na nossa mão de alterar. E a outra cura, então, é do cego de Jericó. Conta, então, no Evangelho,
que numa das peregrinações que Jesus fazia, ele passou pela cidade de Jericó. E ao deixar a cidade, rumo a outra localidade, ele passaria por um caminho onde estavam algumas pessoas já aguardando a sua passagem. Sempre Jesus ia caminhando, os apóstolos juntos e uma multidão acompanhando. Então ali, à beira do caminho, estavam algumas pessoas e entre elas tinha um cego de nome Bartimeu, que ele estava sentado então à beira do caminho, e esse cego vivia da ajuda das pessoas, era um chamado mendigo, pedia, né, esmolas, então ele vivia ali dependendo da ajuda. E esse cego, ele tinha ele ouvia muito bem, então ele ficou atento para perceber a hora que Jesus passava próximo a ele. Quando Jesus estava passando por ali, ele ouviu que estava perto, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas ali perto o repreendem e mandam ele parar com essa gritaria que estava incomodando. Mas Bartimeu não se intimida e grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para. Jesus para e fala: chame esse homem. Aí aqueles que mandaram ele ficar quieto dizem a ele agora: você é um homem de sorte. Ele te chama, levanta, tem bom ânimo. Então diz o evangelista que Bartimeu levanta-se e atira fora a capa ou manto e vai até Jesus. Jesus, olhando para Bartimeu, pergunta a ele: o que queres que eu te faça? E Bartimeu responde: que eu veja, Senhor. E Jesus só lhe diz: a tua fé te salvou. E naquela hora aquele homem passa a ver perfeitamente. Louvava a Deus e todas as pessoas ali também ficaram admiradas e louvavam a Deus. E Bartimeu então seguia Jesus pelo caminho, acompanhava os passos de Jesus a partir dali. E as lições então dessa cura? Primeiro que Bartimeu, ao ouvir que era Jesus, ele gritou. Qual o detalhe dessa situação? Bartimeu era cego. E toda pessoa que tem deficiência em um sentido físico, ele tem outro que compensa. Então ele ouvia muito bem. O que ele fez? Aproveitou do sentido da audição para resolver e buscar a cura. E aí eu penso, quantos de todos nós, quantas bênçãos nós temos na nossa vida? Mas se falta uma coisinha às vezes, será que a gente não fica reclamando, revoltado? Porque falta uma coisinha. Se Bartimeu fosse assim, ele não ia buscar a cura. Ele ouvia bem e aproveitou o sentido que tinha. Que a gente valorize o que nós temos de bom, mesmo que falte algo. Quando ele começa a gritar, qual a lição? Se ele não gritasse, Jesus não parava. Se Jesus não parasse, não teria cura. Então vejam que a forma dele decidir gritar foi decisiva para a cura. E o que isso representa? Representa que aquele homem não cruzou os braços. Ele foi em busca do que ele queria. Será que nós às vezes não ficamos muitas vezes de braços cruzados esperando que caia do céu algo que resolva os nossos problemas? Será que não é uma lição importante essa? Ver o que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição, não ficar acomodados. Então Bartimeu gritou, foi o que ele achou para resolver. Quando diz que ele lançou fora o manto ou a capa, aqui eu vou buscar uma ajuda daqueles que estudam muito o Evangelho e dizem para nós que naquela época as pessoas que pediam caridade pública, viviam da chamada esmola, né? Essas pessoas tinham a autorização para pedir em público, que era dada através dessa capa ou manto. Quem portava essa capa ou esse manto, a pessoa sabia que ele estava autorizado a pedir. Então vejam, se aquele homem joga fora a capa, quer dizer o quê?
Era tudo que ele tinha. Outra pessoa poderia pegar. E se ele joga fora, é que ele estava ciente que ele ia ser curado. A fé dele era muito grande. Ele pensou assim, não vou mais precisar dessa capa, desse manto. Então olha que lição de fé que dá esse homem para nós. Essa pergunta que Jesus faz a ele, queres que eu te faça, pode parecer ingênua, né? Se Jesus está vendo um homem cego diante dele e pergunta o que ele quer que faça, outra pessoa poderia dizer, lógico que ele quer ser curado, ele quer ver. Mas aqui nós precisamos entender o sentido profundo dessa colocação. Aqui Jesus está mostrando que ele não estava preocupado apenas com a cura do corpo, mas ele queria curar a alma. Então Jesus pergunta para aquele homem para ver se ele queria ser curado mesmo, da alma ou só do corpo. Então essa pergunta era decisiva. Jesus sentia as pessoas. E ele pergunta dessa forma para vários que ele curou. Então, Jesus aqui está mostrando essa colocação de que o importante é a cura da alma e não a cura do corpo. E ele diz então, a tua fé te salvou, porque aquele homem mostrou que ele estava disposto a mudar a sua vida. Ele queria modificar sua atitude. Ele tirou a lição daquele problema que enfrentou e queria ser uma pessoa melhor. Então, esse queria verdadeiramente a cura da alma. Tanto é que, a partir da cura, ele seguia Jesus pelo caminho. Porque no início da narrativa, diz que ele estava à beira do caminho. E depois da cura, seguia pelo caminho. Transformou a vida desse homem. E no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé Transporta Montanhas, diz assim o Espírito Protetor: se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Olha que interessante. Se a gente colocar a vontade a serviço da fé, podemos realizar prodígios. E aí eu me lembro quando Jesus disse uma frase que a gente fica meditando. Quando ele diz assim, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Por que Jesus diria isso? Jesus estava falando aos espíritos imortais, a capacidade que cada um de nós carrega. Nós temos em nós, espíritos que somos, a centelha divina. Nós temos um potencial que não acreditamos, não entendemos ainda. Então a pessoa que consegue usar a fé e a vontade realiza coisas inacreditáveis. E aqui me lembro mais uma cura que vou narrar rapidamente, só para reforçar essa ideia, que é aquela da mulher que sofria de um fluxo de sangue. Essa mulher sofria há 12 anos de um fluxo de sangue que não cessava. E ela já tinha tentado de tudo, vários médicos, tratamentos e nada. Então ela fica sabendo de Jesus e ela decide procurá-lo. Quando Jesus passava por uma região próxima a ela, ela vai. E ela vai então se infiltrando em meio àquela multidão que o acompanhava, com muita vontade de se aproximar dele, até que em determinado momento, com muito esforço, quase caindo ao chão, ela toca nas vestes de Jesus. E ela tinha um pensamento que se ela apenas tocasse nas vestes dele, ela seria curada. A hora que ela toca, ela sente algo em seu corpo. Havia cessado o fluxo de sangue. E Jesus então para e pergunta: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos olham para ele: mas Senhor, todos estão te tocando, olha a multidão à sua volta. Jesus diz: mas alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saíram virtudes.
ou de mim saiu poder, dependendo da tradução. E Jesus então olha em volta para ver quem era aquela pessoa que o havia tocado. Aí a mulher se apresenta diante dele, até amedrontada, e explica a situação. Jesus, com aquele olhar de bondade, olha para ela e diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse mal. Para a gente ver a fé dessa mulher. Ela não precisou nem que Jesus quisesse curá-la. Ela acreditou que bastava tocar no manto. Que fé que é essa? Já encaminhando para o encerramento, então, no livro Entre a Terra e o Céu, diz o benfeitor Clarencio: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. A cura de todos os males está em nós. Como assim? Quando a gente entender a proposta que a doutrina espírita vem nos oferecer, do autoconhecimento, da reforma íntima, de entendermos que, se nos pautarmos a nossa vida pelo Evangelho, pelas leis divinas, nós não adoeceremos. Porque, como vimos, a doença é reflexo, é resultado das nossas imperfeições. Se a cada imperfeição que a gente melhora, mais saudáveis nos tornamos. Então a doutrina vem abrir a nossa mente de que está em nós a chave da nossa cura. Quanto mais entendermos que sentimentos, atitudes, pensamentos, todos eles interferem na nossa saúde, e cada vez que a gente entender que é preciso devagar e modificando as imperfeições, cada vez mais nos tornaremos saudáveis, cada vez teremos menos doenças. Então essa é a grande lição. E para a gente encerrar então, trago uma crônica aqui. Gosto muito de Humberto de Campos, as suas crônicas. E encontrei essa crônica que eu acho que tem a ver com essa situação da doença. Entender o que representa a doença. O que é de verdade a doença? Porque às vezes a gente confunde essa questão de corpo e alma, né? Então diz Humberto de Campos que uma mãe muito aflita, muito preocupada, foi levada certa noite, durante o sono, até uma região muito bela do mundo espiritual. Lá chegando, ela foi recepcionada por um espírito de altas esferas. E ela, ao vê-lo, já vai dizendo: anjo amigo, eu sou mãe na terra, eu tenho 2 filhos, e eu venho aqui pedir as bênçãos de Deus para eles. Então o anjo anota o pedido daquela mulher, e ela, percebendo aquela receptividade daquele espírito, ela continua dizendo: então, eu venho pedir em especial para um deles. Eu peço para aquele filho que está enfermo. Ele está muito doente, está de cama, entre a vida e a morte. Eu já não suporto mais ver tanta dor e sofrimento naquele meu filho. E eu venho pedir a misericórdia de Deus para restaurar a saúde dele. Então aquele emissário medita um pouco nessas palavras e pergunta a ela: qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Ela responde sem pensar: é o meu filho doente. Porque todas as manhãs ele faz uma prece fervorosa a Deus, pedindo forças para aquele dia, confiando na bondade e na misericórdia de Deus, e se mantém resignado, sem reclamar durante todo o dia. Pergunta o anjo: e o outro? Bem, o outro é um homem bem-sucedido nos negócios do mundo.
a vida parece que lhe sorri. E assim ele não enfrentou dificuldades ainda que se visse precisando da misericórdia divina. Então, aquele anjo pergunta ainda: qual de teus 2 filhos compreende melhor a sublime significação do trabalho? E a mãe responde: meu filho enfermo. Porque mesmo na sua imobilidade, ele tem uma compreensão profunda da necessidade do esforço próprio. E a sua palavra edifica quantos lhe ouvem, relatando as suas experiências dolorosas. Então pergunta o mensageiro: e o outro? O outro, como é um homem de muitas posses materiais, ele escolheu um tipo de vida que ele acha que é a melhor para ele. Então ele se permite acordar tarde em hotéis de luxo. Ele tem muitos servidores que fazem todo o trabalho para ele. E assim ele não percebeu qual é a bênção do trabalho ainda. Então pergunta aquele mensageiro ainda: qual deles compreende melhor a importância da confraternização com os homens, nossos irmãos? Ela diz: sem dúvida, o meu filho enfermo. A minha casa vive cheia de seus amigos, todos lhe querem muito bem, ele trata todos com o mesmo carinho, sem distinção de classe social. Ele tem muitas amizades verdadeiras e sinceras. E o outro? Pergunta aquele emissário. Bem, o outro, ele fica muito ligado com aquelas pessoas que têm fortunas iguais a dele. O seu dia passa nessa preocupação de aumentar as suas posses. E dessa forma ele se afastou da família. E ele não encontra tempo para a confraternização com os amigos, nem com os familiares. Então aquele espírito nobre medita em tudo isso que aquela mãe havia dito. E depois de algum tempo, ele lhe faz a última pergunta: então, para qual filho você quer pedir em especial as bênçãos de Deus? E ela reforça: para o meu filho preso ao leito de dor. Então aquele anjo olha para aquela mulher com extrema bondade e responde com grande sabedoria: minha irmã, volta à terra e reconsidera a atitude do teu carinho. O teu filho, aquele enfermo do corpo, vai muito bem. Ele já compreendeu a importância da ligação com o Pai Celestial. E o que diferencia os homens entre si é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes. O doente grave é o outro.